Tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E aqui a gente fala um pouquinho de gestão, um pouquinho de empreendedorismo e fala muito de carreira. Eu acho que a gente fala mais de carreira do que de qualquer outra coisa. Mas hoje a gente vai poder falar de um pouquinho de cada coisa dessas com a Maria Eduarda, a Duda, que é veterinária e já está aqui com a gente. E antes de mais nada, obrigado pela confiança, seja bem-vinda. Espero que você curta aí a próxima 1 hora. Muito obrigada. Duda, foi difícil achar uma veterinária, sabe? E aí, sério? Foi difícil marcar com a veterinária. Já passou por aqui médico, advogado, dentista, enfim, já passou um monte de gente por aqui. Veterinária, você vai ser a primeira. Ó, lembrando que esse é o episódio. Eu nunca falo, ó, tá vendo? Antes de a gente começar, eu falei, eu sempre esqueço e eu esqueci de novo. Esse é o episódio 114. Toda vez que eu falo esses números, eu fico um pouco assustado, porque 114 é um montão. Então, quer dizer que se você curtiu esse episódio, se você gostou do assunto, você tem mais 113 aí para trás para dar uma olhada, se você curte também. Não esquece de seguir o canal, curtir a página, fazer todas essas coisas, porque senão a gente não fica por aqui muito tempo. Tá certo? Eu sempre faço um acordo. Você não precisa nem curtir agora. Assiste aí uns 10, 20 minutos. Aí depois, se você curtir, aí realmente vai lá e segue a página. Duda, a primeira pergunta que eu faço aqui sempre é meio parecida para todo mundo. Teve um momento da tua vida assim que você falou assim, tá, é isso? Ou isso aconteceu naturalmente, a vida te levou? Me conta como é que foi essa coisa de virar veterinário, ou ser veterinário, ou estar veterinária. Como é que foi esse processo? Na verdade, eu não sei muito bem falar, porque minha família diz que desde os meus 4 anos eu já falava em ser veterinária. Então, eu cresci com essa ideia de que era o que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito dos animais, sempre quis cuidar, sempre quis ter vários. Uma briga em casa, porque eu queria ter de tudo que é tipo, né? E é meio difícil ter todos. Então, eu não sei bem quando foi. Ali, quando eu cheguei no terceiro ano, no final da escola, eu até comecei a ver outras profissões, né? Pensando se não era uma coisa que eu tinha botado na minha cabeça e não tinha pensado em outras, né? Mas não mudei de ideia. Foquei, realmente era o que eu queria e sempre quis. E quando você era pequena, você falava que queria ser veterinária ou você falava outra coisa? Eu acho que eu falava que eu queria cuidar dos bichinhos, que eu É, queria ser médica dos bichinhos. exatamente, eu tenho informações privilegiadas. Quando eu conversei com uma pessoa que me deu o teu contato, lógico que a gente acabou conversando um pouquinho, Uhum. né? E a pessoa é o pai da Maria Eduarda. É que eu tenho uma regra aqui no meu programa, assim, eu nunca falo a pessoa que não está aqui, porque a pessoa Sim. que é importante nesse momento. Mas foi o pai da Duda que intermediou aí para a gente conversar. E eu achei muito legal que ele falou que você falava desde criança mesmo que você queria ser médica de bichinhos. E na verdade o pai queria fazer veterinária, né? E ele não teve condições. Mas eu acho que esse amor pelos animais veio dele. Ele devia falar que queria, enfim, que não teve oportunidade. Eu acho que foi entrando na minha cabeça essa ideia, né? E aí eu acabei me apaixonando também. Muito legal. E me fala uma coisa. Aí, lógico, né? Quando a gente é criança, tal, a gente dá uma idealizada, assim, né? Uhum. Você veterinário ou qualquer outra profissão, a gente enxerga aquilo como um ideal, assim. E aí depois a gente vai estudar. Quanto por cento era o que você pensava e não era bem o que você pensava, assim, dá para ter essa... Eu acho que dá para dizer uns 50%, porque a gente idealiza a veterinária como uma coisa muito linda, né? Como, os animaizinhos ali, bonitinhos. Mas, infelizmente, a gente vê muita coisa triste. E muitos casos que a gente não consegue resolver, né? Que tem fins tristes.
Então, eu acho que a primeira ideia é mais aquela coisa: eu vou conseguir ajudar todos os animais, eles vão chegar para mim bonitinho, vou passar o tratamento, vai dar certo, vão embora, vai ficar tudo bem. E não é sempre assim. Na verdade, boa parte das vezes os animaizinhos não chegam tão bonitinhos, né? Chegam com alguns problemas mais sérios do que a gente esperava que poderia encontrar quando a gente não tá nesse meio. Então, é mais fantasioso, assim, quando a gente não tá realmente trabalhando. E o que você falou é muito valioso, porque não é nem só no caso da tua profissão, né? Na verdade, eu acho que todas estavam falando e eu estava aqui pensando que uma coisa que eu sempre converso, assim, com as pessoas que a gente trabalha e tal, com as empresas, enfim, é isso, né? É que quando você assume a primeira liderança, assim, um cargo de gestão, você acha que você vai conseguir fazer todo mundo comprar ideia, que todo mundo, que você é capaz de mudar qualquer pessoa, que todo mundo vai querer, e aí com o tempo você descobre que não é assim, né? Você não consegue salvar todo mundo, né? Lógico que no meu caso aqui o salvar é bem entre aspas, né? Sim. Mas não é assim, né? A gente descobre que a gente não é Deus, né? A gente não E consegue. sozinho a gente não consegue fazer tudo, né? Por mais que a gente queira, muitas vezes acaba não acontecendo. Inclusive, há 10 dias atrás eu perdi o meu cachorro, inclusive. Ah, Um velhinho de 16 anos ele ficou com a gente. ai, querido, bastante tempo. É um poodlezinho, né? Eles são quase que inacabáveis, né? O poodle é um Os bicho muito poodles, forte, né? a gente teve uma também e ficou com a gente por bastante tempo. A Mel. E me fala do tempo de faculdade, assim. Quanto tempo você levou na tua formação? Eu levei 6 anos. Na verdade, ela dura 5, mas eu levei 6 por conta da pandemia. Aí ali na pandemia eu peguei menos matérias, né? Como tinha muita aula prática, eu preferi pegar menos matérias para conseguir, quando voltasse, ter a quantidade, né, certa de aulas práticas. Então eu acabei levando 1 ano a mais. Deram 6 anos no total. Bacana. E você está há quanto tempo agora trabalhando mesmo? Agora 2 anos. 2 anos Anos? de formado. Essa segunda deu 2 anos. Ah, que legal, parabéns. Obrigada. Você fez um estágio antes? Sim, durante a faculdade eu fiz estágio em clínica, tanto na cidade dos meus pais, né, como aqui também, aqui em Passo Fundo, e fiz no hospital da faculdade também, e o estágio final, que aí foi em outra clínica. Então, eu passei por algumas clínicas durante o período, assim, da faculdade para o final, né. Pra... Você sabe que veterinária, e eu brinquei que finalmente eu consegui, porque era uma das profissões que eu queria trazer, porque eu sei que tem muita gente que gostaria, que queria, que tem o sonho, enfim. E então eu queria te perguntar algumas coisas que eu acho que pode ser a curiosidade. Uhum, Porque hoje a veterinária, ela se assemelha em alguma medida, não, né? Se assemelha muito, né? Na questão da medicina, mas de cada vez estar mais especializado, né? aham, Ah, tem, afunilando. tem um médico. Antes tinha um médico ortopedista, né? E depois era o médico da perna, agora é o médico do joelho, o médico do tornozelo, né? E a veterinária, eu percebo que está acontecendo isso também, né? Sim. Você, como que é o teu nicho? Você é mais generalista? Você tem ambição, quer se especializar, Uhum, gosta de uma coisa? Fala um pouquinho dessa coisa de nichar o atendimento. uhum. Por enquanto, eu ainda sou clínica geral, né? Eu faço atendimentos a domicílio. Então, eu trato bastante essa parte preventiva. Então, a gente faz os check-ups, vacinação, exames de sangue, exames de imagem, enfim, tudo em casa, que o estresse é bem menor para os pacientinhos, mas essa coisa mais preventiva, né? Para a gente prever as doenças ou doenças mais simples que a gente consegue tratar ali. Emergência, essas coisas eu não trabalho e também não é muito o que eu gosto. Eu acompanhei em alguns estágios, mas nunca foi meu foco. E tem também o pessoal que se especializa, né?
nas emergências. Mas eu ainda estou em dúvida, na verdade, para qual área eu quero seguir. Porque eu já quis dermato, já quis nutrição, já quis fisioterapia. Então, ainda não tenho certeza para qual eu vou. Mas eu quero sim, em algum momento, me especializar. Só que como eu vejo de tudo, cada pouco eu tenho vontade de ir para uma área diferente, que todas são muito interessantes assim para mim. Mas isso é outra coisa muito legal também para quem está começando, né? E às vezes as pessoas estão meio angustiadas, assim, como se tivesse que resolver tudo muito rápido, e não é assim, né? Dificilmente a gente termina a vida fazendo o que a gente começou. Pelo menos não É, exatamente. A gente vai mudando, né? vai Vai mudando, né? as coisas. Hoje você atende mais, que a gente chamaria de pet. Você não atende, Isso. assim, animal de grande porte, tipo cavalo, vaca, Não, essas coisas. para tristeza do meu pai, não. Atendo Ele, só ele cachorro e gato. Mas é só cachorro e gato mesmo? Porque hoje também, né? Bicho de estimação tem de tudo que é tipo, né? É, eu atendo só cachorro e gato, porque aí tem a especialização que atende os outros, né? Tem a especialização que atende aves, aí que atende porquinho da Índia, hamster, né? Então, normalmente o pessoal que vai para essa área se especializa em silvestres. Eu fiquei no cachorro e gato. De cavalo, boi, eu já não entendo mais nada depois que eu saí da faculdade. O pai me pergunta às vezes e eu não consigo ajudar. Parece que a gente paga, porque é muita coisa, é muita informação, né? Sim, sim, sim. Não, acho que é inclusive por isso, né, que vão se especializando, né? Eu acho que faz total sentido, né? É, mas eu não sabia que tinha essa especialização mais voltada para os animais silvestres, assim, pequenos. Isso eu realmente não sabia. Sim, tem aqui em Passo Fundo até, eu tenho amigas que trabalham com isso, e elas até têm uma rotina boa, assim, de pacientes diferentes, que a gente chama, né? Duda, tua internet tá travando um pouquinho. Não sei se você Tá tá. travando. Só teu vídeo. Deixa eu tentar. O áudio tá excelente, mas o teu vídeo tá um pouquinho. Vou Ele tentar vai. conectar na internet do celular, porque a internet aqui de casa, ela confirma. Deixa eu só ligar ele, que eu desliguei. Não, fica tranquilo. Como eu sempre. O pessoal que tá por aqui sabe que a gente vai fazendo as coisas. A gente vai fazendo as coisas ao vivo, como se fosse ao vivo. Aham. Você sabe que às vezes eu, Deixa eu eu só já ver. falei para assim, olha, se cair alguma coisa aqui, vai seguir. E caiu mesmo. E caiu um quadro. Caiu o meu quadro ali, caiu uma vez. Às vezes acontece, Eu, mas consegui, porque eu eu acho vou que deu tentar uma trocar a melhorada. internet, então pode ser que eu caia e volte. Excelente. Então, voltando. A gente teve um probleminha de internet, mas acho que agora nós vamos. Eu estava falando que eu não sabia que tinha uma especialização para. Eu achei que o veterinário que atendia cachorro-gato atendia também lá o hamster, sei lá, o É, coelhinho. hoje em dia é mais nichado. Teve uma época que era meio geral, assim. Eu atendia coelho também, atendia hamster. Mas hoje tem os especialistas. Óbvio, tem veterinários que ainda atendem. Mas eu, por exemplo, não me sinto segura de chegar e atender um porquinho da Índia, um coelho, porque eles têm as particularidades deles, né? Todos eles são muito diferentes. Então, eu prefiro encaminhar, como eu tinha te comentado ali antes. Eu tenho amigas, conheço, né, veterinárias também que atendem especialmente essas espécies, então eu acabo preferindo indicar do que me meter onde eu não sei, não tenho tanta confiança, né? Porque é uma vida, então eu me sinto mais segura no meu quadrado. Não, tá certo. E o que não falta hoje é paciente, né? Porque a nossa relação com os animais, principalmente os de casa, assim, mudou muito, né? Antes o animal era criado meio separado da gente, no pátio, enfim. Eu sempre tenho que lembrar que eu tô no Rio Grande do Sul, mas eu não sou nem gaúcho, eu sou paulista. Então eu falo pátio, e aí, sei lá,
80% de quem vê aqui nem entende o que eu tô falando. Se eu tivesse em São Paulo, seria quintal, né? O quintal. É, O é cachorro. diferente. E então a gente muitas vezes nem via que o bichinho tava com algum problema, né? E Uhum. hoje, os bichinhos convivendo com a gente dentro de casa e tal, a gente acabou que dispensa mais cuidados, né? Porque realmente A gente percebe logo, ou mais fácil, né? Quando eles têm alguma mudança. Antigamente a gente ouvia muito morreu de velhice, né? Morreu de velho. E hoje em dia a gente sabe que não é isso, é que a idade acaba trazendo problemas e doenças igual um ser humano, né? Igual uma pessoa. Então, a morte acaba ocorrendo por alguma doença que pode ter sido desencadeada, né? Pela idade ou por coisas que foram feitas todos esses anos de vida dele e acabou acarretando. Mas não é simplesmente, tô muito velhinho, deitei aqui e morri, né? até que um ser humano tinha isso, né? Morreu dormindo, né? Uhum, Não é bem assim, né? né? Duda, hoje você é o teu negócio, né? É a tua empresa, né? Sim. Você trabalha para você, né? Quantos por cento hoje é a Duda veterinária e a Duda empresária, que tem que fazer gestão das coisas, gestão do dinheiro, gestão da agenda, gestão da empresa? Como que é essa divisão hoje? Eu faço tudo. Eu sou tudo. Então, às vezes é até um pouco difícil, né? Eu consegui separar os meus contatos agora, acho que final do ano. Antes, até o meu número particular era o meu profissional também. Então, eu acabava tendo um pouco de dificuldade de separar dinheiro pessoal, como da empresa, né? Então, eu acabava misturando tudo. Porque, na verdade, agora em março vai dar um ano que eu realmente saí do meu antigo emprego, que eu trabalhava numa clínica, para eu mesma virar a minha chefe, né? Abrir a minha empresa. Quando a gente é veterinário, a gente tem que ser PJ, né? A gente precisa ser pessoa jurídica. Então, a gente não é contratado como CLT, carteira assinada e tudo mais. Em alguns lugares, acredito que ainda fazem, mas são pouquíssimos. Então, a empresa mesmo, eu abri logo que eu me formei, né? Mas que eu estou gerenciando faz um ano e eu ainda estou aprendendo. Eu ainda tenho algumas dificuldades, porque são coisas que a gente não aprende, nem na faculdade, não tem ninguém que nos ensina. Então, eu, na verdade, estou vivendo e aprendendo como separar o dinheiro, organizar essa parte é da empresa, essa parte é minha, contador, impostos, que tem muito imposto sobre tudo que a gente compra, assim, na veterinária, né? Vacina, medicação, tudo, até a agulha vai ter. Então, muda o valor final que a gente vai cobrar do cliente, do paciente. Então, eu ainda estou aprendendo, eu ainda acho que é a parte que eu mais tenho dificuldade é o gerenciamento da empresa. E você falou já, né? O que eu iria te perguntar, né? Que não teve na faculdade, né? Nenhum momento disso. Não. E eu acabo fazendo essa crítica no bom sentido, assim, que muitas vezes, principalmente com esse tipo de profissional, veterinário, dentista, médico, advogado, porque são profissões que a probabilidade de você virar uma empresa é razoável, né? Uhum. E na faculdade dessas profissões não tem uma mísera cadeira para ensinar a pessoa a lidar com isso, né? Não. Eu tive uma que era, não lembro agora o nome, mas era para ser alguma coisa a ver com empreendedorismo, assim, mas não tinha nada a ver, sabe? Tipo, era uma cadeira, assim, eu acho que era final do dia, e era uma hora e pouquinho, e a gente não aprendia nada, eu não lembro nada, assim, do que era falado. Era bem, assim, eu lembro que eram slides e coisa, mas a gente não aprendia. A gente passava, assim, na cadeira, mas não aprendia de fato, né? As coisas que, quando eu saí, meu Deus, eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que virar PJ, tenho que tirar a nota. Meu Deus, eu não fazia nem ideia.
Depois que eu entrei no meu estágio final, que eu via as veterinárias que depois viraram até minhas amigas, porque elas tinham idade aproximada, assim, de mim, que eu comecei a perguntar para elas e elas que me falaram, tu vai ter que abrir uma empresa, pegar um contador, tudo assim, coisas que eu nem fazia ideia. Eu achava que eu ia ser contratada com carteira assinada, né? Normal. E quando eu descobri, meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. E aí, quando eu trabalhava na clínica, eu ajudava a minha antiga chefe, né? A separar a nota, papel, lançar. Então, eu aprendi um pouco aí, mas não o suficiente. Eu queria ter aprendido, já saído da faculdade com pelo menos uma noção um pouco maior. E é importante, eu sempre toco nesse assunto porque é um pouco de alerta para quem está daqui a pouco nesse momento de estar lá na faculdade, né? E até mesmo porque não é muito o foco, né? A gente está lá querendo aprender a ser veterinário, a gente não está pensando nisso. Uhum. Então é legal, se por acaso alguém aqui está ouvindo, pensar nisso, né? Já tenta procurar, se na faculdade não tem, tenta fazer um cursinho paralelo de empreendedorismo, alguma coisa, porque aí quando terminar lá você vai estar mais pronto para isso, né? E parece que nessas áreas da saúde o pessoal tem uma noção menor ainda, porque a gente foca muito eu gosto da área da saúde. E o resto a gente deixa para aprender depois, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo em qualquer profissão, na verdade, né? Mas nessas que a gente acaba deixando o resto de lado, seria muito importante ter um foco maior, porque é difícil. Eu acho que é a parte que eu mais sofro ainda. Não, não, e não é uma exclusividade sua, né? Como você diz, todo mundo não, todo mundo é muita gente. Mas existe uma grande dificuldade de lidar com dinheiro de uma forma geral. Uhum. Quando você, lógico, você vai ter uma empresa e vai fazer a gestão disso, aí ter essa dificuldade é uma coisa um pouco mais difícil, né? Outro ponto que eu sempre pergunto, assim, na questão da formação, e na área da saúde isso ainda é mais importante ainda, não que nas outras não sejam, você se sente ou se sentiu preparada para lidar com as pessoas, não com os animais, com as pessoas, porque cada animal tem uma pessoa lá junto, né? Que você tem que lidar Uhum. com ela. A faculdade, você sente que te preparou para isso? Não, na verdade, o estágio acaba preparando um pouco mais, porque a gente vê os veterinários que a gente acompanha, né, lidando com as pessoas e a gente vê que é uma parte bem difícil da nossa profissão, né, e acredito que de boa parte das profissões, lidar com outras pessoas. E eu sempre fui muito sensível. Então, principalmente quando eu estava na clínica, que eu trabalhava com a minha chefe e eu ficava também ali na recepção, vinha muita gente assim mal educada, o que nos tratava mal. Eu já escutei muita coisa de cliente que eu ia para os fundos e chorava. Então, não, acho que essa parte eu achava que eu era insegura logo que eu me formei, que eu era realmente para lidar com os animais, mas eu vi que às vezes com as pessoas é mais difícil. Porque até na parte de ali na consulta, a gente precisa fazer com que a pessoa que está levando o animalzinho nos conte a verdade. E essa é uma parte muito difícil. Porque normalmente eles não querem nos contar as coisas erradas, né? Que eles sabem que não deviam ser feitas, mas é exatamente o que a gente precisa saber, né? O que foi feito, o que ele comeu, o que ele come, onde ele foi. E às vezes as pessoas têm vergonha, enfim, e não querem nos falar. Só que a gente precisa ir aprendendo, né, de alguma forma, conseguir com que a pessoa nos conte. Eu brinco que às vezes no início das consultas não, come só ração, não dou mais nada. Aí lá no final já tá contando que come chocolate, já ouvi bolo de chocolate. Ai, comeu só um pouquinho, lambeu o resto ali. E o chocolate é altamente tóxico, né? Então, a gente vai descobrindo. Teve uma vez uma que no final me contou que comia salgadinho com ela. Então, é coisa assim que a gente pensa, meu Deus. Então, a gente tem que dar um jeitinho de que venha a verdade. Mas é difícil. As pessoas são difíceis às vezes. São bem esses dois assuntos que eu toco, porque talvez seja das coisas mais difíceis, né?
lidar com dinheiro, com finanças e com pessoas, né. Uhum. Eu acho que com pessoas, eu acho que é um pouco mais difícil do que com dinheiro ainda, né, porque pessoas, cada uma tem sua história, cada uma tem uma criação, enfim, né, cada uma é E na diferente. veterinária, às vezes a gente pega as pessoas em momentos muito frágeis, né? E tem pessoas que aí ficam mais sentimentais, tem pessoas que ficam mais exaltadas. Então a gente nunca sabe o que esperar. Eu lembro quando eu estava no estágio, que eu estava acompanhando uma veterinária que virou amiga minha, né? Uma amiga minha, então, que ela tentava falar com o tutor e o tutor era muito mal educado com ela. E os donos da clínica onde eu fazia estágio eram dois homens. Então chegou ao ponto dela ter que pedir para um deles acompanhar ela, porque parecia que não levavam ela a sério, sabe? Porque ela tem uma cara de mais novinha, ela é pequenininha assim, então parecia que a palavra dela não dizia nada, sabe? Então é muito difícil, porque tu nunca sabe o que vai estar te esperando ali na hora, principalmente em clínicas, né? Como eu atendo a domicílio, é um pouco mais fácil da gente dar uma filtrada, já ver ali na hora da conversa. Mas em clínica eu via muitas vezes as pessoas exaltadas de diferentes formas. Às vezes elas chegavam chorando e tu. É difícil ali na hora tu pegar a informação do desespero, mas tu precisa. Então a pessoa, tipo, ai, só quer que tu ajude o animalzinho, mas tu precisa saber o que aconteceu. Então, essa parte é bem delicada também. E se eu conselho é uma coisa complicada, né, mas se pudesse dar um, independente da sua profissão, tenta estudar um pouquinho sobre gente, né, gente é Uhum. bom a gente conhecer, porque no fim, quase tudo termina em pessoas ou começa em pessoas, né. É. Então, sei lá, daqui a pouco você vai ter uma clínica, vai ampliar, e aí você não vai lidar só com o cliente, você vai lidar com o funcionário também, né, e Uhum. enfim, isso é importante, sabe, tentar saber lidar com pessoas vai te ajudar em qualquer profissão, né, para quem está É, ouvindo. porque quase tudo no final realmente termina em pessoas, ou é para pessoas, né? De algum jeito vai acabar com pessoas ali no meio, né? E principalmente algumas profissões, assim, que nem a área de saúde, que nem você falou, a pessoa às vezes já está num momento difícil, né, ela já não está Uhum. num momento legal, né. Então se você não sabe lidar com aquilo, você pode piorar a situação, inclusive para você, porque aí, que nem você falou, às vezes sobra inclusive para você, né. Eh, Sim. Hoje e você falou de passagem, de uma coisa, e eu não vou deixar passar, assim, porque isso acontece bastante, né, das pessoas, eh, não ter o mesmo respeito por um jovem profissional, né. Uhum. Você já se sentiu assim também, já, ou não? Já. Teve dois momentos assim que eu senti mais forte. Que um foi ali no meu primeiro ano de formada, que eu estava na clínica onde eu trabalhava, e a minha chefe estava viajando. E aí chegou um tutor com um pastor alemão querendo marcar a consulta, e eu me apresentei como veterinária, né? E ele não quis marcar a consulta comigo. Mas ele me. Tu, como eu vou explicar? Mas tu via na cara da pessoa que era meio assim. Não, contigo eu não quero, tu é muito nova, sabe? Tu não vai saber o que fazer. E aí, no fim, que ele acabou indo embora. No fim, depois até foi engraçado, porque ele foi um tutor bem difícil de lidar. Então, eu até digo que foi logo que eu me formei assim. Então, foi bom, porque eu acho que eu não saberia, naquela época, eu não teria conseguido lidar com o jeito dele, sabe? Então, eu achei melhor mesmo não ter atendido. E esses dias, acho que uns meses atrás, assim, eu atendo em um pet shop também. E o senhor foi marcar consulta e ele chegou já falando muito mal de recém-formado. Muito mal. E eu pensei, depois eu não vi ele na hora. E eu pensei, meu Deus, quando ele vir ter a consulta, ele vai me olhar e dizer, meu Deus, o que que essa criança quer me falar o que fazer? Mas no fim, com um jeitinho, assim, foi bem tranquila a consulta. Ele foi super querido, super atencioso, mas eu acho que ele levou um susto quando ele me viu, porque ele não esperava. Acho que ele estava achando que ia ser alguém mais velha. E as meninas, as donas do pet shop, quando vieram me falar, falaram: Olha, Duda, ele já chegou falando mal de recém-formado. Então, ou tu não fala quanto tempo tu é formada, se ele perguntar, né?
Ou vamos tentar dar um jeitinho ali. Mas no fim ele não me perguntou nada, mas eu vi que ele entrou meio assim, ah, tu é nova, sabe? Já era um senhor mais de idade que morava pra fora, então eu senti uma coisinha, mas no início ele nem me respondia direito. Era mais a filha dele. Mas aí no fim ele já tava mais tranquilo, assim, já se soltou, conversou comigo e acho que ele gostou, porque depois a gente fez o tratamento, deu tudo certo. Mas de início eu senti assim, eu fiquei um pouco nervosa, eu suei aquele dia. Ah, faz parte, né? A gente passa por essas experiências. É lógico que é um pouco mais complicado, né? Porque na saúde, assim, o que eu vou pedir para as pessoas aqui, né? Que a gente tem que ter confiança, porque todo mundo já foi um jovem profissional, né? Então, a gente já passou por isso, a gente sabe como que é, né? Então, quanto mais tranquilo a gente deixa a pessoa, melhor vai ser, né? Se a gente já põe esse peso, né? Fica pior. Duda, eu quero entrar agora aqui. Você viu que a gente vai, não tem muito roteiro aqui, a gente vai conversando. Sim. Mas eu tenho um bloquinho de perguntas aqui que eu faço para todo mundo, então eu vou fazer elas agora, tá? Tá. Você sabe que essa coisa de internet parece que o mundo todo é perfeito, né? Tudo dá certo, é tudo bonito e, e a vida de verdade, não é assim, né? Então eu queria saber de ti assim, lógico que eu estou sempre perguntando na questão profissional, né? O que você até agora na tua profissão assim, você tinha certeza que ia dar certo e não deu? Eu acho que o mercado de trabalho, a gente acha que é diferente. E na verdade, o veterinário não é, como eu vou falar? Tem muito lugar, mas a gente não é tão valorizado, sabe? Então é difícil tu entrar no mercado de trabalho com um trabalho bom. Eu não tive esse problema, eu tive sorte, mas eu vejo com pessoas próximas que é muito difícil. Então, a gente imagina aquela coisa, ai, veterinário ganha muito bem, veterinário. E às vezes não, às vezes a gente faz plantões para ganhar R$ 100 no máximo. Plantões com um monte de bicho que tu não dorme, então que tu tem que ficar ali, né, em cima, cuidando. Então a gente é bem aquela coisa que eu falei no início, é mais fantasioso assim, a veterinária. Então acho que eu acreditava que ia ser um pouco mais com um reconhecimento maior do que tem. Eu me formei e eu fiquei, meu Deus, é isso que é ser veterinária? Sabe, a gente imagina de outro jeito. Então acho que isso mesmo, a realidade do reconhecimento como veterinária mesmo. Mas eu acho que isso também é uma construção, né? Eu acho que ela vai vir, Uhum, né? Profissionalmente você vai crescendo sim. É, aos poucos, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente pensa que já vai sair da faculdade com aquela coisa lindinha, né? E não é bem assim. A gente tem que correr muito atrás para ser reconhecido e para entrar e ter ali uma validação de eu sou um profissional bom, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que é a parte que a gente mais menos vê na faculdade. sim, sim. Inclusive em outros. A pessoa às vezes vai lá, administração de empresa, e acha que vai realmente administrar uma empresa no primeiro É, ano. já vai sair com uma super empresa e não é assim, né? Normalmente não, às vezes acontece, Uhum. mas não é o normal, né, de acontecer. O contrário. Teve alguma coisa assim que você falou, isso aqui, tá, não sei. E aí deu muito certo. Deixa eu não consigo pensar. Acho que deu uma travada. Peraí que eu não tô te Não, escutando agora. não, desculpa, volta tudo. É que a hora que eu terminei a pergunta, eu fechei o microfone. Voltou. É. E aí você deu uma palhinha também na Ah, tá. internet, aí a gente se... É, acho que travou no meio da pergunta e eu fiquei. Mas chegou a ouvir a pergunta ou não? Não, acho que se puder repetir. Eu ouvi uma parte só, mas eu não sei se eu entendi ela inteira. O contrário da primeira, assim, uma coisa que você olhou assim e falou, não sei, mas no fim deu muito certo. Eu acho que.
quando eu estava na faculdade, eu achava, principalmente, que o atendimento a domicílio era mais um bico, sabe? Uma extensão, assim. Ah, a pessoa está na clínica, e aí sobrou um horário, eu vou ali e atendo. E quando eu comecei a pesquisar mais, e eu entrei mais nessa área, eu vi que é uma área muito legal. E que ela funciona realmente como sendo 100% do teu trabalho, que basicamente hoje em dia é 100% do meu trabalho. Eu atendo, eu até estou inaugurando um consultório esse ano, junto com um pet shop, mas eu não pretendo ficar lá 100% do tempo, porque a minha paixão mesmo virou o domicílio. E antes eu não via assim. Eu achava que era um bico mesmo, vou fazer ali, sobrou um espacinho de tempo, sobrou um horário, estão precisando. Então, acho que isso, sim, que eu não imaginava que poderia dar tão certo, e hoje em dia eu vejo que é muito legal. É uma parte mais nova, assim, da veterinária, mas que é muito interessante, é muito legal. E quem aceita fazer o atendimento a domicílio não quer mais ir para a clínica. Então, acho que essa parte, eu como veterinária também, que eu consigo fazer uns horários mais tranquilos, eu consigo voltar para minha cidade, visitar minha família e atender também. Então eu consigo atender em outros lugares, né, levando a minha maletinha, que tem tudo que eu preciso. Assim como os tutores também, quando recebem a gente em casa, eles têm uma ideia, às vezes, é só vacina. E não, eu consigo fazer uma consulta, consigo fazer coleta de exame, consigo chamar outros veterinários para fazer ultrassom, raio-x. Então, acho que essa é uma parte que eu não achava que daria tão certo, e eu descobri que pode dar muito certo. Legal. É bem isso. Essas duas perguntas é meio para isso mesmo, né? Às vezes a gente pensa as coisas de um jeito, mas nem sempre acontece do jeito que a gente pensa, né? Sim. No caminho a gente ir identificando, né, e ir acertando a rota, né, para que as coisas fiquem legais. Duda, o nosso trabalho, no teu, no meu, de qualquer um, tem aquela coisa que a gente faz porque tem que fazer, mas não é a coisa que a gente gosta mais, assim. O que é Uhum. coisa para você no teu trabalho? Eu acho, hoje em dia, graças a Deus, eu acho que a maioria das coisas que eu faço eu gosto. Quando eu fazia plantão, plantão era uma coisa também que eu achava que eu ia amar fazer. E eu vi que não é bem assim, porque é difícil. Muitas vezes tu tá no plantão sozinha. Então, é tu que tem que tratar os animais, né? Obviamente, passar as medicações, mas se chegar algum paciente, tu que precisa acessar sozinha. Às vezes é um cachorro brabo, né? Um gato, às vezes é mais difícil de lidar. Então, o plantão era uma coisa que eu fiz. Eu não fiz por muito tempo também. Eu tive várias sortes, assim, na minha trajetória, que ainda é curta, né? Mas nesse tempo, assim. Então, eu acho que o plantão era uma coisa que eu fui muito feliz fazer. Eu sempre fui e dei o meu melhor, mas eu não gostava. Eu ficava muito ansiosa de estar lá e, às vezes, ter alguma coisa que eu não conseguiria fazer. Graças a Deus, sempre deu tudo certo. Mas eu acho que o plantão, por muito tempo, foi uma coisa que eu fazia porque eu precisava, eu queria aprender, né? Sempre tive o apoio dos veterinários ali dentro das clínicas que eu fazia, mas era uma coisa que eu não gostava de estar lá. E claro, o mais normal de tudo é a eutanásia, né? Que é uma coisa que ninguém, acredito que nenhum veterinário goste. E eu sofro muito. Em cada perda, assim, eu sofro, às vezes, mesmo sabendo que é a melhor opção para o paciente, eu sofro muito. E eu me culpava por sofrer. E aí, uma vez, me falaram que o problema vai ser quando eu parar de sentir. Enquanto eu estiver sentindo e ficando triste, tá tudo perfeito. O momento que eu parar de sentir cada eutanásia é que tem um problema. Porque não vou mais estar me importando, né? Vai estar virando uma coisa cotidiana. E não é o que a gente quer. A gente quer realmente sentir e sofrer aquela perda cada vez que acontecer de um pacientinho, né? Não, eu concordo plenamente contigo. Acho que principalmente é que em todas as áreas eu acho que esse sentimento tem que estar presente, mas na área de saúde ainda mais, né? É lógico que vocês são profissionais e vocês têm que seguir adiante, não pode ficar preso naquele Uhum. lá. Mas realmente automatizar isso e
tratar como se fosse uma coisa, né, corriqueira, realmente eu concordo, não deveria ser uma coisa que chegasse a esse ponto, né. Né, que eu tem coisa que eu penso e fico pensando se eu falo ou não falo, sabe. Acontece isso, porque é um negócio muito louco aqui, porque, assim, como eu não tenho um roteiro, enquanto vocês estão falando, eu estou ouvindo, mas estou pensando para onde nós vamos, né. E Sim. e eu fiquei pensando aqui que, às vezes, as pessoas acham, né, aí já trazendo para minha área, né, que é mais a área da gestão, que quando a gente tem que demitir um funcionário ou tirar um funcionário, que às vezes a gente não sente, né, mas eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui. Quando isso acontece, às vezes eu me acho mais incompetente que a pessoa, porque a nossa função como liderança é fazer as pessoas irem, né, fazer o que a empresa precisa, ir para aquele caminho. E quando chega a esse ponto, em última análise, é porque você não conseguiu fazer, né. Uhum. Eu particularmente me sinto um pouco assim, como se uma parte daquilo fosse incompetência minha, não só da pessoa, né. Então, e eu também, quando você estava falando, eu pensei isso, porque assim, eu prefiro não perder isso. Por mais, aí eu fiquei naquela de eu falo, não falo, porque eu acho que Uhum. ninguém nem percebeu isso, porque eu faço isso muito profissionalmente, não vai aparecer. Sim. Mas quando eu chego em casa, aí eu sofro um pouquinho, eu confesso que isso. Quando eu acabo perdendo pacientes, até semana passada eu perdi um gatinho que foi atacado por um cão, e foi muito difícil ali aquela situação, porque a tutora era muito apegada, era o primeiro bichinho dela, ela era muito cuidadosa, muito, e foi assim, questões de segundos, sabe? Pegou ali no intestino, acabou tendo que ir para cirurgia, foi assim, tudo muito rápido, e eu sofri muito quando a gente perdeu ele. Eu sofri muito, e eu também me perguntava se eu podia ter feito alguma coisa diferente. Então, a gente acaba botando uma culpa nisso também, quando a gente perde um paciente, mesmo às vezes sabendo que a gente fez de tudo. Que nem ele, foi questão assim de menos de uma hora até eu ir na casa dele, eu vi, e eu falei, não, temos que levar para a clínica, não tem o que eu possa fazer em casa. Levamos, já foi feito tudo, entrou em cirurgia, mas depois eu fiquei, tá, mas será que eu não podia ter feito alguma coisa diferente? Então, eu fiquei muito triste. Só que no mesmo dia, eu tinha outro atendimento, eu tinha outras coisas que eu precisava fazer, né? Outros pacientinhos, e eu fiquei muito triste, mas eu precisei seguir, né? Então, tem gente que acha que já virou normal, mas não virou, só que a gente precisa lidar porque a gente tem outros para ajudar, né? E não tem como parar tudo. Às vezes é a vontade, infelizmente, aquele dia era a minha vontade de parar tudo e ficar na cama, assim, que eu fiquei muito chateada. Mas não tem, a gente tem que seguir, né? Mas a gente sente. A gente não deixa de sentir, fica triste junto, né? Sim, é o que a gente falou lá no começo, né. Não adianta, a gente tem que entender que nem sempre a gente, né, consegue, às vezes não dá mesmo, né. Eu, né, não posso nem imaginar, porque fora o meu cachorro que eu falei que eu peguei, eu tenho 2 gatos, né, inclusive Ah, eles já passaram por aqui. E minha casa é toda, eles não têm como sair, né, a minha casa é toda telada, tal, então sei lá. eles ficam no pátio, lá no fundo, mas eles não saem de casa, né. Sim. Mas sabe que uma coisa que a gente fala também, quando é os nossos, eu não sou mais veterinária. Quando é problema com os meus animais, eu não lembro nada, eu não lembro nem meu nome, eu acho, se me perguntarem. A gente fica realmente muito nervoso, esquece tudo. Logo que eu me formei, o meu gatinho ficou doente. Eu levei ele para a clínica onde eu trabalhava, entreguei para minha chefe e disse: faz o que precisar. Ela disse: Duda, mas o que tu quer que eu faça? Eu disse: não sei. No momento eu não sei nada, só faz, pelo amor de Deus. E a gente esquece tudo. Então, não tem, a gente sabe tem que saber o limite, né? E tu falou dos teus gatos, eu tô no meu quarto com a minha porta trancada, porque senão os meus gatos não iam deixar. Eles iam ficar passando toda hora. E a minha cachorrinha tá dormindo aqui na cama do meu lado. Então eu também tenho um cachorro e dois gatos. Eu tenho 2 gatos, eles não vêm muito aqui, porque meio que eles entenderam. Mas Aham. aqui desse lado de cá, assim, é de vidro, e aí os gatos dos vizinhos vêm aqui, às vezes eu tô aqui e agora passou um amarelinho aqui,
Não, os meus ficam subindo no computador e o meu machinho gosta de deitar no computador, acho que é porque é mais quentinho, e aí Uhum. não dá. Aí eu tenho que me trancar quando eu tenho coisa assim, chamada de vídeo, senão ele não deixa. Isso aqui não vem muito. É, eu quero saber, é lógico que no teu caso eu acho que eu sei a resposta, mas da mesma forma eu vou te perguntar. O contrário, o que é que na tua profissão que quando acontece dá aquele sentimento, é por isso que eu faço esse negócio. Principalmente quando a gente vê os animaizinhos bem, né? Mas quando a gente recebe feedback dos tutores, também é muito bom. Porque aí tu vê que tu conseguiu mudar a vida do bichinho, né? Ali do paciente e também da pessoa. Porque normalmente as pessoas chegam muito angustiadas, muito nervosas, e tu conseguir lidar com elas e depois tu ver que tu conseguiu e fez com que elas se sentissem mais calmas ou seguras, é muito bom também. Mas o principal realmente é tu ver os pacientinhos curados, ou tem doenças que a gente infelizmente não consegue curar, mas consegue dar uma qualidade de vida para eles, né? Eu tenho um caso de uma pacientinha que eu cheguei para atender e a tutora achava que era problema de coração. E ela estava desesperada. Ela estava grávida e ela estava muito nervosa. E a pacientinha tinha a barriga dilatada, assim, muito dilatada. E no fim era um problema endócrino. E a gente entrou, uma doença que não tem cura, mas a gente entrou com uma medicação de uso contínuo e ela é outra cachorrinha. Ela voltou, ela perdeu a barriga, né? A gente diz que parece que ela fez uma cirurgia plástica. E ela corre, ela brinca. E hoje em dia a tutora já teve um nenê, e aí ela me manda foto do nenê e das cachorrinhas junto. Então é muito legal quando tu vê isso também, a qualidade de vida, como tu consegue mudar a vida do animalzinho e ele não entende muitas vezes, né? E tu tá ali trabalhando para que ele fique bem. Então é muito gratificante quando tu vê que deu resultado ali teu trabalho, né? Às vezes eu sou aquela que pega exame, se eu não entendo alguma coisa, eu fico em cima e estudo e vou ler artigo e vou atrás, assim. Eu gosto muito de estudar. Então eu tô sempre procurando coisas novas e quando eu vejo que deu resultado, eu fico muito feliz. Essa dessa cachorrinha eu conto para muitas pessoas porque foi muito legal. Assim, a mudança, ela vai na creche, então vira e mexe eu vejo ela vai na mesma creche que a minha cachorrinha vai. Então, vira e mexe eu vejo ela lá, faceira, magrinha, assim, sem aquela barriga que ela acabava roncando, porque ficava tudo ali muito dilatado, sabe? E hoje em dia ela tem outra vida. Então, é as partes mais gratificantes e que nos deixam mais felizes. Muito bacana. Eu sempre digo, essa pergunta, ela sempre, cada um tem uma resposta, mas no fim, a resposta ela quer dizer a mesma coisa. A gente quer ver ressonância no que a gente faz, né? A gente quer fazer uma coisa e enxergar, ó, esse é o resultado, é isso. Toda profissão tem um pouco isso, né? Uhum. Agora, Duda, você vai ter uma chance só. Tá. Você pode voltar o tempo que você quiser. Pode ser 1 hora atrás, 2 horas, 10 anos, o tempo que você quiser, para encontrar a Duda e dar um conselho profissional para ela. Quanto tempo seria e qual seria o conselho? Eu acho que talvez no início da faculdade eu tinha bastante problema com a minha imagem, então eu não me aceitava do jeito que eu era e eu deixei de fazer muitas coisas. Então eu acho que eu voltaria lá e falaria para mim aproveitar, não dar bola para isso e fazer mais estágio, nas aulas, me voluntariar para fazer as coisas. Que a gente sempre escuta as pessoas nos dizendo isso, aproveitem todas as oportunidades, porque a gente aprende muito. E ali no final depois da pandemia para a faculdade, que eu tive uma grande mudança assim na minha aparência também. Eu perdi muito peso, né? Então eu perdi 40 quilos de peso, que era uma coisa que me incomodava muito. E isso mudou tudo assim para mim. Porque não, eu não digo nem das pessoas, do jeito que as pessoas me tratavam, óbvio que muda também, mas de como eu me sentia. Porque depois de ter perdido esses 40 quilos, eu era outra pessoa nos estágios. Eu era a pessoa que queria fazer as coisas, que não tinha vergonha de ir lá. Tinha um pouco, mas eu ia.
Então, se tinha que coletar um sangue, tá, eu vou tentar. Se tinha que aprender a fazer o exame, eu vou tentar, sabe? E antes disso eu não fazia por ter muita vergonha. Só que ali na faculdade é onde a gente está aprendendo. Então eu acho que eu voltaria para o início da faculdade e diria, não, não dá bola, tá todo mundo aprendendo, aproveita e faz. Eu acho que eu teria tido menos dificuldades depois, sabe? Se eu tivesse aproveitado um pouco mais o tempo da faculdade. Muito, muito obrigado por dividir isso com a gente, assim, eu acho que, com certeza, isso, o que você disse agora, realmente é do tipo de coisa que pode realmente ajudar alguém, né, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer, né, e encontrar nossas maneiras de se aceitar como nós mesmos. Uhum. E foi muito legal você ter esse desprendimento de dividir esse momento com a gente. Obrigado mesmo. Duda, e se a gente agora pegar esse trem para frente, daqui 5 ou 10 anos, qual é a Duda que nós vamos encontrar lá? Eu espero ainda estar atendendo a domicílio, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito. Acho que ser reconhecida, nesse meio, assim, e tá feliz, eu acho que tá realizada, tá conseguindo ainda tá perto da minha família, né? A minha família mora, eu moro longe da minha família. Então, uma coisa que o domicílio trouxe para mim é isso, que eu consigo visitar eles com uns horários mais flexíveis. Então, acho que o que eu quero é realmente estar realizada, né? Ainda no domicílio e estar feliz, mais feliz. Legal. Duda, antes de a gente encaminhar para o encerramento, a gente está chegando agora em 1 hora, eu aqui no fim, eu sempre faço uma brincadeira com o meu convidado, que é a gente trocar de lugar 1 minuto. A gente conversou 1 hora e daqui a pouco, se você ficou com alguma curiosidade ou quer fazer alguma pergunta, você tem essa chance agora. Eu acho que a minha maior pergunta é como é que faz uma gestão. É, você sabe que essa pergunta, se eu errar, é um problema. Mas eu acho que na minha cabeça parece que não entra uma pessoa que trabalha exclusivamente com isso, né? Porque para mim parece muito complexo. Mas eu não vou te responder tecnicamente, lógico, porque nem Sim. daria. Eu vou te responder como eu tento ver as coisas, né? Eu não sei quanto você sabe, mas assim, eu trabalhei recentemente um tempo com consultoria, onde eu atendia mais de uma empresa e já trabalhei em uma empresa só, agora eu estou trabalhando mais diretamente em uma empresa de novo, né? Então, tem diferenças entre esses trabalhos, né? A consultoria, você apoia, você treina, enfim, você dá o suporte, mas você não executa normalmente, né? Não é você que vai lá Uhum. e aquilo acontecer. Então, tem um tipo de angústia, às vezes, que é você querer pegar e fazer, né? Porque se Uhum. for lá e fizer, né? Então, tem isso, é, mas é uma coisa, é uma escola muito grande o fato de você poder lidar com várias culturas diferentes, realidades diferentes, né? Cada empresa é uma empresa, né? Cada empresa é como se fosse uma pessoa. Tem a sua cultura, as suas circunstâncias, né? Como é o nome aqui do podcast, é por isso, né? Porque as circunstâncias, eu sempre digo assim, as circunstâncias a gente não arranca da pessoa, né? Cada pessoa tem a sua vida, teve as suas circunstâncias, e as empresas são um pouco assim também, né? Cada empresa tem a sua história, tal. Então, eu gosto de ver dessa forma. No final, sempre são as pessoas. Então, a minha gestão, qualquer situação, entrando bem na tua pergunta agora, sempre foi pensando nas pessoas. Eu acho que quando a gente vai para uma mesa e traça um planejamento e fala de número e fala, sempre vai ter que ter alguém ou alguém que vai fazer aquilo acontecer.
Então, quem me conhece sabe, eu sempre faço uma pós na área de humanas e uma na área de gestão. Eu sempre vou variando justamente por Sim. causa disso. Eu acho que se a gente não conseguir entender as pessoas, nada acontece. E a questão de ser profissional, a gente acha que tem que separar bem as coisas, sabe? Eu tento fazer isso e eu me esforço bastante para fazer isso. As decisões profissionais com profissionalismo, né? Mas a gente não pode esquecer que são pessoas. Eu acho que, Sim. para mim, a principal coisa quando a gente fala de gestão de uma empresa são as pessoas. Então, Acho que é isso. Agora, lógico, quando a gente é uma empresa individual, como você, a gente precisa entender, como você disse, separar o dinheiro da empresa, do nosso dinheiro. Isso é um erro bastante comum de quem está começando. Saber precificar o nosso produto e o nosso trabalho. Isso é um problema, às vezes, das grandes empresas, inclusive. Não saber pôr preço nas coisas, porque não entende o é imposto difícil. envolvido, ou acha que todo mundo vai. Ah, às vezes a Uhum. gente acha assim, vai achar caro, né? E então a gente tem que saber o preço que vale nosso trabalho. Muitas empresas pequenas acabam por isso, porque não calcula todos os custos e aí na hora de precificar, aí não dá conta, né? Porque não fecha a Sim, conta. Então, talvez para uma empresa individual, assim, um profissional liberal, acho que a principal coisa é essa: você saber exatamente quanto custa a tua empresa para você saber o quanto você precisa faturar para dar conta disso e viver, enfim, e ter. Acho que é isso. sim. Às vezes se preocupa muito com quanto vai faturar, mas não preocupa muito com quanto vai gastar. E normalmente é alto, né, os gastos. Sim, porque imagina se você for na tua área, né? Se você for abrir uma clínica, poxa, só o aluguel de um lugar, quanto que você já sai devendo aquilo no começo do mês, né? Uhum. Tem que correr atrás já daquilo. Então, acho que o principal é isso, né? Antes de você até pensar em quanto você vai ganhar, você tem que pensar quanto vai custar, né? Para Sim. você poder precificar, enfim, e fazer uma estratégia para. Acho que é mais ou menos por aí. Duda, é, se alguém ficou curioso aqui com a nossa conversa e quiser continuar atrás desse assunto, eu queria que você deixasse ou um filme, ou um livro, ou uma série, ou um documentário, ou todos eles, enfim, deixa um caminho aí para quem gostou do assunto e quer continuar aí. Ah, tu me pegou agora, eu acho. Eu não consigo pensar em nenhum agora, porque exatamente eu acho que por eu sempre soube de alguma forma que eu queria ser veterinária, então eu acho que na verdade eu via vídeo no YouTube, no celular, assim, filme, olhava Doutor Dolittle, esses assim, mas é difícil algum que realmente retrate a veterinária. Tem alguns programas. Ai, tinha um que eu assistia com o meu pai, mas eu não vou lembrar, que eram três amigos que tinham uma clínica no Texas. E aí, eu posso até procurar o nome. E aí, mostrava o dia a dia deles como veterinários. Mas aqui no Brasil, que mostre realmente, eu acho que não tem nenhum. Tem que nem esse de fora, mas aí vai, por exemplo, eles atendiam todos os tipos de animais. Lá é um pouco diferente o jeito que é o veterinário, né? Tem os enfermeiros também na veterinária lá. Então muda um pouco, mas eu acho que é interessante para ver um pouco do dia a dia. Esses que são séries, realities, na verdade, que tem sobre a veterinária mesmo. Mas algum específico agora eu não vou conseguir lembrar, Não, porque a mas maioria é mais romantizando mesmo a veterinária. sim, mas você falando aí, eu lembrei, eu não sei se é o mesmo, mas passa até hoje, eu não sei se. Bom, talvez seja no. É que eu acho que não tem mais o Animal Planet, eu acho que é no Discovery. Mas eu acho que era. Eu posso até ver se eu lembro, se eu acho o nome. Eu sei, tem um pessoal. Não sei se é o mesmo programa, mas tem um programa que mostra mesmo. O pessoal atende desde vaca, boi até, sei lá, É, lagarto e qualquer coisa que aparece lá mesmo. E é eu bem. procurei aqui, aí apareceu Veterinários do Texas o nome.
Então, acho que se procurar assim, dá para ver. Quando eu morava com os meus pais, eu e meu pai, a gente adorava olhar. Era bem interessante, só é um pouco diferente, mas é bem legal. Mais, eu não sei se é o mesmo, porque eu não lembro do nome, mas é bem vida real, assim mesmo. Não, é bem vida real, só muda um pouco por ser no Texas, né? Mas ali, são coisas que acontecem, que a gente vê mesmo, e aparece um pouco deles lidando com as pessoas, lidando com os animais, né? Então, gostava bastante. Legal. Duda, agora você tem o tempo que você quiser para falar do que você quiser, mensagem final, beijo para a mãe, beijo para o pai, ficar à vontade, divulgar teu trabalho. Eu acho que a gente, eu já li algumas vezes de crianças que sempre sonharam em ser veterinária, e a diferença é que eu fui uma criança teimosa, né? Que eu bati ali e realmente quis. Tem as dificuldades, mas é uma profissão muito linda. Então, eu amo muito o que eu faço. Tem as dificuldades, é difícil, mas é muito gratificante ver ali o resultado, ver os pacientinhos, que normalmente nós somos muito apaixonados, né, pelos bichinhos. Então, acho que é muito legal. E eu realmente não teria como estar onde eu estou sem os meus pais, porque eles sempre me apoiaram, nunca falaram que eu tinha que seguir, por exemplo, na empresa, né? Que eu tinha que estar ali, que eu fui a primeira que saiu da rota. Então, eles estiveram do meu lado, eu fui para uma cidade longe. Então, ter o apoio ali deles para mim era o que eu precisava. Sem eles, eu não teria conseguido, tanto deles como dos meus avós, né? Me ajudaram nessa adaptação numa cidade nova. Eu saí de uma cidade pequena para vir para uma cidade maior. Então, eu insisti no meu sonho, sim, mas eu tive todo um apoio. Então, eu acho que é mais isso. Se tu tem um sonho, tu insistir, né? Que é possível. Óbvio, para alguns vai ser mais difícil. Eu, graças a Deus, tive apoio, tive muita ajuda. E agradecer a eles mesmo, porque eu não teria conseguido me formar, não teria conseguido, né, conquistar as coisas que eu tenho sem a ajuda deles. Eles estão ali por trás, inclusive, né, o meu pai que fez eu estar aqui falando contigo. Depois, quando eu fui contar para ele o que que era, ele, eu já sabia. Então, acho que é isso. Eu sou muito grata, todos eles, mas principalmente o pai, que foi quem me apresentou esse amor e me mostrou essa profissão. Então, eu sinto que eu realizei um pouquinho do sonho dele também. E isso me deixa muito feliz, porque o meu pai é uma pessoa muito boa. E eu queria ter conseguido que ele realizasse esse sonho dele também. Então, acho que uma das coisas que faz eu me sentir tão realizada na profissão é ver ele vibrar cada conquista comigo. Então, acho que mais isso, só agradecer o apoio mesmo da minha família, de todo mundo, né, que acreditou ali que eu ia ser capaz de conseguir sair daquela cidadinha que eu não fazia nada sozinha e vir para cá, me virar, né? Hoje em dia eu fiquei aqui, mas é porque eu sei que eu tenho para onde voltar e sempre vou ter. Então, acho que é isso. Sensacional, Duda. Eu tenho certeza que eles sabem que todo o apoio, tudo que eles fizeram está em boas mãos, porque realmente, enfim, eu não te conhecia, mas agora te conhecendo um pouquinho melhor, assim, realmente você é uma pessoa muito bacana, uma pessoa que com certeza orgulha bastante toda a sua família, a pessoa que você se tornou. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder conversar contigo, porque você foi super desprendida, falou muito bem, e eu tenho certeza que agora seu pai está chegando aqui no fim desse vídeo e ele está um pouco surpreso, porque eu vou confidenciar que ele falou assim: eu vou te passar o telefone, mas eu não vou nem falar o que é, porque ela vai ficar meio assim. Então eu sei que ele está muito surpreso com a desenvoltura que você fez isso aqui. Eu estava muito nervosa. Eu tenho certeza que ele tá lá surpreso e babando com a pessoa que você se tornou e com a desenvoltura
e com o amor que você fala do teu trabalho, e não tem coisa melhor de trazer pessoas aqui que fazem isso, falam do seu trabalho com essa paixão. Então, muito obrigado mesmo, espero que você tenha curtido. Você que está aí do outro lado e ouviu, ou viu, ou as duas coisas, né? Pode ter visto e ouvido. Eu espero que você tenha curtido. O meu recado final sempre é meio parecido. Internet não dá conta de você aprender nada, então não saia daqui achando que você aprendeu nada, porque você não aprendeu, né? Se você saiu daqui curioso com alguma coisa, aí legal, fizemos nosso papel aqui, te deixamos curioso, e aí agora sim, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai procurar mais, e aí talvez um dia você vire um veterinário, uma veterinária, e aí vai poder falar, assim, que nem a Duda falou, dessa profissão, ou de qualquer outra coisa. Não acho que a internet dê conta de nada, né? Outro recado que eu sempre dou, se eu estou aparecendo muito para você aqui ou na sua rede social, por favor, faça um favor para você mesmo e vá procurar outra coisa também. Volte aqui de vez em quando. Mas o algoritmo, ele fica pondo coisas que você concorda, então vai ver coisa que você não concorda, que é importante para você crescer como pessoa, ouvir coisas que você não conhece, que você não gosta tanto, isso vai fazer você crescer como pessoa, e depois você volta aqui e a gente continua esse papo por aqui. Ninguém entende quando eu falo isso, porque eu estou mandando as pessoas embora, né? Mas eu não estou mandando de verdade, né? É que hoje, né, se você vê um vídeo de gato no Instagram, o Instagram acha que você só gosta de gato. E você pode gostar de gato e de ciência. Você pode gostar de gato e de astronomia, né? Então, eu sempre incentivo que as pessoas vão diversificar o conhecimento, né? Não fiquem tão bitolados numa coisa. Porque isso é importante para a gente. E se curtiu, volte semana que vem. Voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Obrigado, fique bem e até lá. Obrigado, Duda. Tchau.